Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Bom, sou o professor Marcelo Vargas, estamos começando um conteúdo muito especial sobre uma variedade, ou seja, uma uva que é muito especial. Uma uva que faz vinhos incríveis, com um volume de boca incrível, principalmente para quem gosta de vinhos mais intensos. Nós estamos falando de uma uva branca que faz vinhos encorpados, intensos, com maior intensidade, com maior volume de boca. Uma uva que ela é aromática, mas ela não é tão aromática, que tem muitas vezes aqueles aromas cansativos, enjoativos. Nós estamos falando de uma uva que realmente vale a nossa atenção, que é a Viognier. Viognier é uma uva francesa que nasce no Vale do Rhône e que foi uma uva que ali pelos anos, vamos lá, que a gente teve desde ali de 1800 e alguma coisa, mais ou menos a metade, começo de 1800. Vamos lá. Começo de 1800 até 1960, mais ou menos, foi uma variedade que praticamente deixou de existir. Pós-filoxera, foi uma variedade que praticamente foi descontinuada. E, para nossa alegria, alguns produtores resolveram ir resgatando essa uva e dando uma nova vida para ela. E hoje a gente consegue provar alguns vinhos muito interessantes com os seus maravilhosos perfis, com suas maravilhosas intensidades, porque ela é uma uva branca com uma boa intensidade. E se a gente olhar, é muito característico para os vinhos de Viognier, não significa que é absoluto, mas é muito comum os vinhos de Viognier, com essa variedade branca, que faz vinhos aromáticos e com muita intensidade de boca, vinhos encorpados, usar essa garrafa no formato Borgonha, a garrafa borgonhesa, que é esse formato aqui. Aliás, que é o formato dessas duas garrafas que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Inclusive vou provar um vinho, acabei de servir, né? Vocês estão vendo? A garrafa tá suadinha, acabei de tirar da adega, ó. Que é um vinho branco, tá servido aqui uma dose. Já vou mostrar e degustar com vocês. E tem um vinho tinto aqui também, com Viognier. Ah, Marcelo, como assim um vinho tinto com a Viognier? Eu vou explicar. Essa variedade, ela se dá muito bem com uma parente muito próxima dela, que é uma variedade tinta muito famosa no mundo chamada Syrah. A Viognier e a Syrah é comumente utilizadas ou são utilizadas juntas em vinhos tintos com Syrah, que é o caso da denominação de Côte-Rôti. Côte-Rôti no Vale do Rhône permite até 20%, ó, aqui, ó, até 20% de Viognier. E, claro, o restante de Syrah. Então, é 100% Syrah? Pode fazer 100% Syrah. Mas você pode colocar até 20% de Viognier no corte. Mas por que Syrah com Viognier? A gente vai entender que essas duas uvas se dão muito bem. E elas nascem na mesma região, elas se desenvolvem na mesma região, inclusive permitida a Viognier no corte tinto, é um corte, né? Você permite misturar duas variedades, Syrah com Viognier para fazer a denominação de Côte-Rôti. Não é legal da gente pensar nisso? Claro, vamos entender o porquê que elas são permitidas juntas e o que né, o que agrega, o que traz esse corte, por que esse corte. Inclusive, é comumente utilizada não só no blend, como também na fermentação. É normal uma cofermentação de Syrah com Viognier para fazer um vinho. Olha que louco, vocês já pensaram nisso?
uma uva tinta e uma uva branca cofermentadas para fazer um vinho final tinto, mas com algumas características da uva branca. Isso não é tão comum, né? Parar para pensar. E, gente, Côte-Rôti é uma das denominações mais prestigiadas e caras do mundo. Os vinhos são muito caros. São muito valorizados. E pensar que pode ter até 20% de uma uva branca. Mas vamos entender os motivos disso, por que que isso acontece e como. O que se sabe, e essa é a teoria mais bem aceita, isso estudado, inclusive, né, e provado já através de alguns exames de DNA, que ela nasce no Vale do Rhône. Inclusive, essa é a citação principal do Wine Grapes, a publicação de uvas mais importantes do mundo, dizendo, olha, Viognier, ela nasce no Vale do Rhône. E ela, muito provavelmente, ela é uma parente próxima da Syrah. A primeira grande citação da Viognier vai acontecer na publicação famosa de Foujas, lá em 1781, que é uma publicação sobre agronomia, né? É um compilado agronômico na época, que cita várias uvas, vários locais, e essa citação é super importante, porque a Viognier já é citada desde 1781. Primeira citação que a gente tem da variedade. Então já se provou que ela é uma descendente da Mundus Blanc. E a Mundus Blanc também é uma parente muito próxima da Syrah. E mais do que isso, exames mais modernos de DNA, inclusive provaram que a Viognier é parente da Freisa. Freisa é uma uva tinta lá do Piemonte, na Itália, e que é comum para fazer vinhos tintos mais leves, até vinhos tintos frisantes, e uma uva até bem aromática. E quem comprovou isso foi a Universidade de Davis, na Califórnia, né, o C. Davis, que diz, olha, tem traços genéticos idênticos na Viognier e na Freisa. Então, elas são parentes, elas têm uma mesma origem. Mas para a gente entender isso, vamos dar uma olhada nesse gráfico que mostra que também a Viognier nada mais é do que uma descendente da Mundus Blanc. Então, a Mundus Blanc é uma variedade bem antiga. Também a Mundus Blanc vai dar origem à Syrah. E a Mundus Blanc, ela vem, né, lá da origem da famosa, né, Mundus Noir, e que vai cruzar com a Dureza. Um cruzamento natural. A Dureza, ela é uma descendente da Pinot Noir. Ou seja, a Viognier é uma descendente da Pinot. Pinot Noir é uma das uvas, inclusive, mais antigas que se tem conhecimento. Muito provavelmente, a Pinot Noir é uma variedade que é descendente, talvez, é uma teoria, que ela é descendente direta de uvas selvagens. Mas qual é a relação com a Freisa? Existe uma teoria também que a Nebbiolo, que é uma parente da Freisa, Nebbiolo, uva famosa de Barolo, de Barbaresco, que é uma, né, então uma parente famosa da Freisa, também é uma variedade muito antiga e talvez descendentes de uvas selvagens. Há uma teoria dizendo que Pinot Noir e Nebbiolo podem ser parentes e descendentes diretos de uvas selvagens. Olha que louco isso. Ainda não foi comprovado. Isso é uma teoria e está cada vez mais aceita. Ou seja, a Viognier, além de ser parente da Pinot Noir, uma descendente direta da Pinot Noir, também é uma parente da Nebbiolo. Olha que maluco isso. Mas ok, vamos trazer isso um pouco mais para o que já é plausível e comprovado. O que já é comprovado é que a Viognier ela é descendente direta então da Mundus Blanc, que também deu origem à Syrah. Essas duas variedades, então, elas se desenvolvem, elas
na verdade, são literalmente, né, criadas naturalmente numa área chamada Vale do Rhône, se desenvolve nessa área e até hoje estão aí presentes. E isso é legal da gente pensar. O porquê que até hoje essas duas variedades estão aqui presentes. Porque muitas outras variedades foram surgindo e elas foram sendo descontinuadas. Por que que a Syrah e a Viognier ainda estão ativas até hoje? Porque elas fazem vinhos com uma qualidade alta. E, para nossa alegria, também são duas variedades que são seguidamente cruzadas em blends para fazer vinhos bem interessantes, com perfil aromático muito mais amplo, mas ainda assim vinhos tintos. Aonde que nasce? Qual é a origem? Aonde que vai nascer e literalmente se originar a Viognier? Ela vai nascer e se originar aqui no Vale do Rhône. Tanto que os estudiosos agrupam ela dentro da família das uvas das Serrines. As Serrines, inclusive, são algumas variedades que incluem a uva Dureza, inclui a uva Syrah, inclui a uva Viognier, inclui Marsanne-Roussanne, inclui várias variedades importantes aqui da região. Historicamente, a Viognier é uma uva que, pelo seu perfil aromático, sempre foi muito valorizada. Porque um dos grandes destaques dessa uva é a sua intensidade de aromas e de sabores. Inclusive, se a gente pegar aqui o vinho, eu servi uma dose aqui do vinho que eu vou estar degustando com vocês, que é um vinho 100% Syrah, da RAR, né? Então, lá de Campos de Cima da Serra. Um vinhedo que tem, né? Então, é uma região que tem mais de 1.000 metros de altitude. Eu escolhi um vinho um pouquinho mais antigo, aqui é safra 2016, também porque o Côte-Rôtie é 2016. Só que aqui, então, um vinho branco, Serra Gaúcha, na verdade, Campos de Cima da Serra, né? Depois da Serra Gaúcha, mais altitude. 100% Viognier. E o que a gente tem aqui? Um aroma muito, uma intensidade média para média mais de aroma. Aí, ó, 2016, é um vinho que tem um processo evolutivo interessante. E aromaticamente lembra muito damasco, lembra muito uma nota de pêssego maduro, lembra uma nota floral de flores brancas, lembra um toquezinho de mel e até agitando 3, 4 voltas. Fica essa nota de mel mais exuberante, um toquezinho de capim-cidreira, aquele chazinho de capim-cidreira. E esses já estão aromas terciários, até bem nítidos, bem marcados esses aromas, né? É bem definido esses aromas aqui dessa nota terciária. E aqui ainda tem bastante a nota primária. Em boca, mergulho não vou avaliar, só deixar o vinho, né, passar pela boca, enfim. Eu lembrando, estou degustando aqui o RAR Viognier 2016. Então, vinho que é 100% da uva Viognier de Campos de Cima da Serra. E esse vinho custa aí na faixa, mais ou menos, tá? Esse vinho custa aí na faixa dos seus 90, 100 reais. Bom, agora no segundo gole. É seco, tem uma textura muito gostosa em boca, não tem tanino, mas tem muito corpo, álcool médio mais e uma acidez média. Mas não é um vinho cansativo. Vamos ver o teor alcoólico dele, que eu não vi. Vamos lá, 13% de álcool, tá? O álcool é bem integrado, mas é característico da Viognier fazer vinhos. Então, uma uva branca, fazer vinhos brancos com normalmente mais corpo, normalmente uma textura maior em boca, são vinhos que têm viscosidade,
uma acidez média até descendo um pouco, e até às vezes um pouquinho mais de álcool, e muita essa intensidade aromática voltada em flores e voltado principalmente em frutas de caroço, damasco, nectarina, pêssego. Esse aqui tem bem a nota do damasco e do pêssego evidente, e a nota da flor branca bem evidente. E em boca um toquezinho até um pouquinho mais caramelizado, ele tem um toquezinho um pouco mais resinoso. Então é um vinho que esse vinho ele fermenta em madeira. E aqui já antecipando para vocês, um dos destaques da Viognier é a sua boa adaptação à madeira. A Syrah é outra variedade que se adapta muito bem à madeira. Por isso também elas se dão tão bem as duas variedades. Também, mas vamos chegar, vamos avançando mais alguns pontos aqui durante a nossa trajetória da nossa aula. Né? Até eu vou deixar aqui os vinhos para vocês verem por enquanto. E, bom, elas nascem, a Syrah também nasce aqui no Vale do Rhône. E é uma tendência que variedades que se dão bem e que nascem em uma mesma região, elas acabam se desenvolvendo juntos e sendo muito bem aproveitadas, ambas, elas próximas, elas uma interagindo com a outra, então é comum elas serem amplamente aproveitadas. Só que, para a gente chegar no contexto atual da Viognier, a gente precisa saber que, a partir de 1800, e depois com a questão da própria filoxera, que foi um grande fator decisor, a Viognier foi uma uva que começou a desaparecer no mundo. Até os anos 60, ela começou a entrar muito em desuso. A pá de cal para isso foi a filoxera. Então, as áreas para replantar a Viognier foram muito difíceis. Era uma uva que não era muito prestigiada. Era uma uva um pouco cansativa, tem que cuidar, porque às vezes ela pode desenvolver muito açúcar, perder um pouco de intensidade no sentido de acidez, fazer um vinho um pouco cansativo. Então ela tem que tomar alguns cuidados. Não dá para descuidar com ela que ela desdana. Mas se a gente pegar esses dados, a gente vai ver que a Viognier, e aqui esse gráfico, ele é um gráfico das 30 uvas brancas mais plantadas hoje no mundo. A Viognier está aqui. E se vocês olharem a barrinha vermelha versus a barrinha azul eram os vinhedos nos anos 2000, a barrinha vermelha os vinhedos em 2016. O que acontece? Que cresce de novo, volta a crescer. Então, desde os anos 60, vem crescendo a área de Viognier no mundo. E a partir dos anos 2000, esse crescimento ele é bem acelerado. Por que isso? Também porque os vinhos do Vale do Rhône começam a ganhar muito destaque. Por causa, principalmente, das grandes notas do Robert Parker. Inclusive, é aqui do Vale do Rhône o produtor que tem mais vinhos 100 pontos Robert Parker da história. É um produtor chamado Guigal. Ele tem mais de 50 vinhos com 100 pontos Parker. E aonde fica a vinícola principal do Guigal? Em Côte-Rôti. E ele faz os vinhos Côte-Rôti, os famosos lá, e que usam regularmente a Viognier, inclusive fazendo um vinho de Viognier, um Condrieu, que a gente já vai dar uma olhada, que é uma apelação exclusiva para Viognier, do ladinho de Côte-Rôti, e que também começou a ter muitas notas altas. E isso foi realmente destacado e foi fazendo a Viognier ganhar espaço e ganhar um pouco mais de representatividade. Tanto que se a gente olhar o gráfico das variedades que mais cresceram em vinhedos dos anos 2000 para os anos 2016, a Viognier aí está entre as principais uvas que mais cresceram ou que mais ganharam espaço no mundo. O motivo contei para vocês. Mas o motivo também é relacionado ao perfil dos vinhos. Porque os vinhos de Viognier também começaram a ficar melhores.
Então hoje a gente pega uma garrafa de Viognier, a gente pega hoje muitos vinhos, inclusive com a Syrah, não só no Vale do Rhône, mas também na Austrália, Argentina faz um pouquinho, o Chile faz, Estados Unidos faz bastante, que é no vinho de Syrah colocar um percentual de Viognier, porque a Viognier dá uma vida para Syrah, dá uma vida aromática e dá uma vida de boca, no sentido de ter um pouquinho mais de frescor nos vinhos. Então, olha que interessante. A Syrah se dá muito bem com a Viognier. E a maior parte dos vinhos, quando tem a Syrah com a Viognier, isso não é nem avisado. Esse Côte Rôti que eu vou provar com vocês, aliás, né, eu trouxe porque eu achei que valia a pena a gente falar e citar ele. Esse Côte Rôti aqui, ele tem 10% de Syrah. Esse é um produtor chamado Maison Stéphane. Ele é um produtor bastante naturalista. Quem traz para o Brasil é a Delacroix. Eu gosto muito desse produtor. E, claro, Côte Rôti é uma denominação um pouco mais cara. Então esses vinhos aí, eles giram na faixa aí dos R$600, às vezes um pouquinho mais. Mas é porque Côte Rôti é uma denominação cara. Ela é uma apelação francesa das mais caras, das mais valorizadas. E ela permite, a gente vai dar uma olhada daqui a pouco, permite 20% de uma variedade branca. Olha que interessante. É vinho tinto, à base de Syrah. Então, no mínimo tem que ter 80% de Syrah. E pode ter, no máximo, 20% de Viognier. Não é obrigatório entrar Viognier. Então, a Viognier pode entrar aí de 0 a 20%. Então, por isso que ela começa a ganhar destaque aí a partir dos anos 60 e a partir dos anos 2000, que na verdade isso começa nos anos 90, né? Com os grandes críticos ali, principalmente Robert Parker. E aí ela começa a ganhar um pouco mais de amplitude, começa a ganhar um pouco mais de área, começa a ganhar um pouco mais de notoriedade. E assim, ó, vou dar uma dica para vocês. Viognier é uma variedade que, se bem vinificada, faz vinhos simplesmente espetaculares. São vinhos realmente incríveis, vale muito a pena. Agora, qual é o perfil dos vinhos com essa variedade? Então, é uma uva branca que faz vinhos com mais corpo, muitas vezes um pouco mais de álcool, a acidez normalmente média para média menos, com muito aroma de frutas de pomar, essas frutas de caroço, pêssego, damasco, nectarina, ameixa amarela. Algumas notas tropicais também são comuns. Então essas notas que remetem um pouco a manga, a abacaxi, uma nota de, muitas vezes, de um melão, aquele melão espanhol bem maduro, casca de melão espanhol. As notas florais, então essas notas de flor, principalmente de flor branca, de flor de laranjeira. E quando evolui, os vinhos começam a desenvolver esses aromas terciários. Esses aromas terciários começam a lembrar já mais assim, mel, chá de camomila, chá de capim-cidreira, um aroma um pouco mais resinoso. Esse vinho que eu provei com vocês, ele tem um pouco dessa nota já do mel. Ele é um vinho 2016, mas ele tá uma delícia. Esse vinho tá uma delícia. Tá assim, ó. Tem ainda o aroma primário, tem o secundário. O secundário sente mais em boca dessa questão da madeira. E tem o terciário que tá extremamente gostoso. Agora, uma outra questão da Viognier é que ela é uma variedade que também se dá bem em madeira. Mas para a gente entender isso, a gente vai dar uma olhada no famoso perfil vitícola. Ou seja, como que essa variedade se comporta no vinhedo. Ou como que os vinhedos e as uvas se comportam durante o seu ciclo de amadurecimento, as suas vantagens, as suas desvantagens. E bom, vamos lá. O que torna a Viognier tão interessante no sentido de volume de boca é que ela tem a casca mais grossa. Então, mesmo vinificado em branco, ou seja, mesmo essa uva vinificada em vinho branco, o que acontece? Quando faz a prensagem, se prensa um pouquinho mais, já extrai um pouco mais as características da casca.
E a casca da Viognier é bem aromática. Então traz um pouco mais de textura, traz um pouco mais de intensidade aromática. Agora, o segredo dela é que a Viognier não gosta de lugares frios e ela não gosta de lugares muito úmidos. Ela gosta de bastante sol. Então ela prefere lugares um pouquinho mais quentes. Só tem que cuidar para não ser um lugar quente demais. Por quê? Porque senão, como ela já não tem uma tendência a ter muita acidez, muitas vezes os vinhos podem ficar cansativos, pode ficar um pouco enjoativo. Então, é comum disso acontecer. Então, locais muito quentes não são os ideais. Por isso que aqui no Brasil, algumas áreas interessantes para Viognier é Campos de Cima da Serra, gosto muito, porque tem altitude. Planalto Catarinense, porque tem altitude. A região tropical brasileira faz alguns vinhos bem interessantes, porque tem um pouco mais de calor, né? Também tem áreas um pouquinho mais de altitude. A Viognier, ela é uma variedade que tá ainda vendo, a gente está entendendo se ela vai se adaptar melhor ou não à dupla poda, né? Ou seja, aquelas colheitas de inverno. Então vamos ver como ela vai se comportar. Mas eu gosto mais hoje, apesar da Gaspari fazer um Viognier muito interessante, eu gosto muito mais hoje dos Viogniers que ficam sendo elaborados, né, suas uvas vindo de Campos de Cima da Serra e também da Serra Gaúcha. Planalto Catarinense tem interessantes, outros lugares do Brasil tem interessantes, mas o que eu gosto mais, a minha preferência para Viognier é, hoje, assim, ó, sem comparação, Campos de Cima da Serra. Inclusive por isso que eu escolhi um vinho de Campos de Cima da Serra hoje para mostrar para vocês. Ela tem a brotação precoce para intermediária e ela tem o amadurecimento de intermediário para tardio. Ou seja, ela tem um ciclo longo. E por que o ciclo dela é um ciclo um pouco mais longo? Porque ela tem a casca grossa, ela precisa de um pouco mais de radiação solar para ela amadurecer bem a casca, senão ela pode ficar com notas herbáceas bem desagradáveis, não interessantes. Agora, se ela tem uma brotação que é um pouquinho mais cedo, ela corre um risco grande de pegar as geadas tardias. E as geadas tardias podem matar toda a brotação, depois a floração e tudo mais. Então, tem que ficar atento quanto a isso, então não é qualquer lugar. E ela também não gosta de locais muito úmidos, porque olha que a uva, ela tem cachos grandes, a Viognier, ela tem esses grãos, né, que são os bagos com a casca um pouquinho mais grossa, mas percebam que os grãos são bem compactos. É bem encostadinho uma uva na outra. E isso faz com que a umidade se instale aqui dentro e pode trazer, né, a podridão cinza, o fungo, né, vir e acabar com o cacho. Ela não é muito suscetível à podridão nobre. Então, podridão nobre já é difícil de acontecer. Uvas que não são suscetíveis, aí que não acontece mesmo. Vem o fungo, Botrytis cinerea, e acaba com a uva. É uma uva, é um fungo que se prolifera na umidade. Então, os cachos são cachos grandes, longos, mas bem compactos. Então, tem que cuidar, por isso que não se adapta muito bem a locais úmidos. E um risco que se tem, que é bem comum nos vinhos de Viognier, é você ter vinhos um pouco cansativos, porque ela concentra muito açúcar e ela não é uma variedade com muita acidez. Então é comum, quando não tem áreas muito adequadas e bons produtores, de fazer um vinho um pouco cansativo, às vezes até com residual de açúcar, vinhos que não entregam muito bem. Por isso também, durante um tempo, ela perdeu um espaço, porque não era bem tratado, não fazia bons vinhos. Era bem comum vinhos, inclusive doces, com residual de açúcar alto com a Viognier. Eu vou contar para vocês sobre Condrieu, né? Já conto para vocês, a gente vai entrar lá na apelação e aí eu conto um pouquinho para vocês. Bom, o perfil, agora falando do perfil sensorial. Então, Viognier, ela é uma variedade que tem uma intensidade média para muita de aromas e sabores. Ela tem a casca mais grossa e um ciclo um pouco mais longo.
ela retém muito açúcar, então ela tende a fazer vinhos com mais intensidade de corpo e de álcool. E para ajudar a casca mais grossa, também pode ajudar um pouco na textura e no corpo desse vinho, na viscosidade desse líquido, fazendo vinhos um pouco mais intensos em boca. Esse vinho que eu provei agora, ele tem muito isso. Né? Ele tem muito dessa intensidade, né? Dessa maior viscosidade em boca. Esse vinho tá muito, muito interessante. Ele tá bem gostoso. Só que assim, o maior destaque dele não é a acidez. Apesar de um vinho que vem de Campos de Cima da Serra. Então é uma tendência da Viognier a ter essa acidez média e até diminuindo um pouco. Média para média menos. E se descuidar, se vier de um local muito quente, ter pouca acidez. E aí a gente vai ter esses vinhos bem desequilibrados, um pouco mais cansativos, um pouco mais desgastante, né, no sentido de qualidade. Então, precisa realmente atenção. Esse que eu tô provando, eu vou dizer para vocês, assim, ele é muito interessante. Ele, mesmo com esse aroma um pouquinho mais já aparecendo os precursores, né, que vão chegar aos aromas terciários e já mostrando alguns aromas terciários, ele é muito interessante. Ele tem um perfil bem equilibrado. Olha, eu vou contar para vocês, eu comprei essa garrafa já faz aí uns 3 anos, mais até, uns 4 anos que eu comprei esse vinho. E eu tava na adega ali, disse, em algum momento vou provar, porque eu gosto de deixar o vinho branco evoluir um pouco mais, não são todos, e Viognier, quando é bem feito, ele tem uma boa capacidade de guarda, principalmente quando ele já vem de processos oxidativos, e aqui ele é um vinho que fermentou em madeira, então ele já passou por um contato com oxigênio. E esse contato com oxigênio ajuda ele a também perdurar um pouco mais. Mas para isso ele também precisa ter frescor. E essa acidez que agora tá aqui, tá média. E tem essa acidez ainda bem presente. Média para média menos, ok? Mas ainda tem essa acidez presente. Tá ajudando no potencial de guarda desse vinho. Esse não é o vinho que eu guardaria muito mais tempo. Acho que é um vinho que já é para tomar agora, abrir e tomar, porque ele tá entregando bem. E tá apresentando o que melhor esse vinho pode entregar, ele tá entregando, não vai melhorar. Agora, é um vinho que é 2016. Ó, safra 2016. Então, safra 2016, ó, para vinho branco, poxa, é um vinho que já tem um processo evolutivo bem interessante. Né? Não tem mais que guardar mesmo. É tomar, até já poderia ter tomado ele antes, mas ele tá entregando muito bem, ele tá ainda no auge dele. E dá para ser bem feliz com esse vinho aqui. E bem interessante. Para harmonização aqui, eu com certeza colocaria aves. Eu colocaria aves bem aromáticas. Poderia colocar essas aves, então, ou com caldos aromáticos, caldos, né? Até com molho de frutas amarelas. Poderia botar uma fruta assada junto. Poderia colocar essas aves com toques de erva, toquezinho de mel, um toquezinho aromático, e essas aves com um pouquinho mais de intensidade, que dá até para testar com um pato, né? Um cuidado aqui um pouquinho, mas acho que um pato aí que sem muita gordura dá para ir bem, ou essas aves de caça, né? Uma perdiz pode ir muito bem aqui. Então tem recursos bem interessantes para esse vinho, e até para quem gosta de peixe, esses peixes não muito gordurosos, com um toquezinho de manteiga também ia muito bem aqui. Acho que vale testar e tem recursos. Tem recursos e tem recursos bem interessantes. Aliás, até com vontade de provar isso, né? Tem que testar as harmonizações aí que agora fiquei inclusive bem tentado a provar. Pois bem, deixa eu trazer para vocês que aonde a gente tem a Viognier em alta qualidade no mundo. E não dá pra gente não falar da Viognier e não falar da França. É a principal região, é o principal país no mundo para produção de Viognier e que tem as principais áreas demarcadas, as principais indicações geográficas para a variedade. E aonde isso acontece, então aqui a gente tem a mapa da França com as principais áreas de vinhedo
da França como um todo. Aonde a Viognier se destaca, ela precisa de mais sol e um pouquinho mais de calor. Então, na França, ela vai para principalmente aqui no sul. Então, tanto no Vale do Rhône, que vocês estão vendo aqui marcadinho em amarelo, quanto aqui no extremo sul, na famosa região do Languedoc-Roussillon, que vai se desenvolver melhor a Viognier na França. E assim, maior qualidade, Vale do Rhône, maior volume aqui no Languedoc-Roussillon, que faz um volume hoje muito grande de Viognier, principalmente a Viognier entrando em vinhos de corte branco, para ela trazer essas notas aromáticas, e principalmente nos vins de pays, que são vinhos, né, regionais e com bastante volume. Né? Então, falando de volumes aí muito grandes, quando a gente fala do Languedoc-Roussillon, o Languedoc-Roussillon tá aqui, opa, desculpa, marquei errado o Languedoc-Roussillon, não é o laranjinha, Laranjinha é aqui a Provence, tá? Languedoc-Roussillon é aqui, ó, no marronzinho, tá? Aqui desse lado, ó, opa, tá marcando errado, prof, aqui, ó, então aqui é o Languedoc-Roussillon, ó, nesse marronzinho aqui, e o Vale do Rhône, sim, esse amarelinho aqui pra cima, né, que a gente tá em cima da Provence, a Provence tá aqui em laranjinha, tá? Então, beleza, agora sim, ó, marquei certo, ó, bonitão pra vocês. Pois bem, então, é aqui que a gente tem, na França, os melhores vinhos com a Viognier e as melhores citações com a variedade. Mas não é só na França que a gente vai ter a Viognier se desenvolvendo bem. Com certeza, na Austrália, principalmente em South Australia, a gente vai ter também a Viognier aparecendo muito bem. E até da gente pensar, né? Se a Syrah se dá muito bem com a Viognier, a Austrália produz muito Syrah e é óbvio que na Austrália também ia produzir Viognier, tanto no corte com a Syrah, quanto em vinhos varietais em corte depois com uvas brancas. Mas não somente. A gente vai ter a Viognier também nos Estados Unidos, a gente vai ter a Viognier no Chile, na Argentina, no Brasil, um pouco na África do Sul, na Austrália. Então, praticamente aí no mundo inteiro, nos grandes países produtores e mais importantes, a Viognier é uma variedade que está presente. Falei para vocês, então, até os anos 60 ela foi praticamente descontinuada, depois ela volta a ganhar algum protagonismo e a partir dos anos 90 ela explode aí de volta para o mundo. Por causa do Vale do Rhône. E até trouxe alguns dados aqui para vocês, e aqui já falando da França especificamente, que a gente vai ver que a Viognier está entre as principais uvas em volume, para que está em participação, né, em percentual, ou seja, em share, essa percentual das uvas francesas. Olha aqui a Viognier. Primeiro que a Viognier cresce bastante em áreas de vinhedos e é hoje uma das uvas mais plantadas da França. E aí, como eu falei para vocês, essas duas regiões, que são as regiões 1, Vale do Rhône, 2, Languedoc-Roussillon, são as grandes áreas para Viognier. Só que com perfis muito diferentes. E até trouxe aqui para vocês o mapa da França um pouco mais ampliado para a gente dar uma olhada. A área principal, disparado, é o Vale do Rhône. Mas aonde? No chamado Rhône Norte. Rhône Norte é essa área aqui no norte do Rhône, então aqui é um grande vale, e que aqui estão os principais crus aqui da área do Vale do Rhône. E 2 desses crus, inclusive, são exclusivos para Viognier. Então, a gente tem 8 crus, de 8, 2 são exclusivos para Viognier, e um terceiro, que é Côte-Rôtie, permite até 20% da Viognier aqui. Depois a Viognier também vai aparecer nos vinhos, principalmente nos famosos Côte du Rhône, os Côte du Rhône Blanc. É comum a Viognier entrar também no corte, Marsanne, Roussanne e outras uvas. E depois os vinhos de volume vão vir da onde? Aqui do Languedoc-Roussillon. Então, por estar perto, inclusive, do Vale do Rhône, né? Não está longe. É óbvio que a Viognier ia migrar para cá. Hoje o Languedoc-Roussillon é o grande
é a grande área de volume da França, e a Viognier barata, né? Ou seja, os vinhos baratos da Viognier vão vir aqui do Languedoc-Roussillon. Normalmente sem denominação. Vão vir com vinhos regionais e GTs. Mas aproximando e dando um zoom aqui no Vale do Rhône, a gente já começa a olhar aqui principalmente os crus do Vale do Rhône. E no norte do Rhône, a grande maioria dos vinhedos estão em áreas com classificação cru. E no norte do Rhône, chamado Rhône Norte, tem 8 áreas classificadas como crus. Então, quais são elas? Literalmente de norte a sul. Aqui a gente está no Rhône Norte, tá? Então, o Rhône Norte vai mais ou menos aí como uma referência para a gente se situar, né? Então, pegar aí mais ou menos como uma referência até entre Vienne e a cidade, né? A ville de Montélimar. Então, mais ou menos entre essas duas villas, a gente tem aqui a área do Rhône Norte, com seus famosos vinhedos crus, que é Côte-Rôtie, Condrieu, Châteaubriand, Saint-Joseph. Depois a gente vai ter Crozes-Hermitage e Hermitage, Cornat e Saint-Péret. Então estão aqui os 8 crus do Rhône Norte. Pois bem, olhando esses 8 crus do Rhône Norte, o que a gente também tem aqui? A gente tem, pegando um corte mais ou menos aqui no norte do Rhône Norte, a gente vai ter um bom protagonismo da Viognier. Aliás, um bom protagonismo não, o maior protagonismo da variedade vai estar aqui. Primeiro, em duas apelações separadas, são duas crus, né? São duas apelações cru, que são exclusivas para Viognier, que é a apelação de Condrieu e a apelação de famoso, né, famosíssima Châteaubriand, que é um monopólio, já mostro para vocês. Depois, em Côte-Rôtie, que é uma apelação para vinhos tintos, com a Syrah, ou seja, Condrieu e Châteaubriand são duas apelações para vinhos brancos, 100% Viognier. Côte-Rôtie é uma apelação para vinhos tintos, que exige no mínimo 80% da Syrah, de 80% a 100%. E os 20% que são permitidos de outras variedades é exclusivamente para Viognier. Então, Côte-Rôtie vai ser um vinho tinto com Syrah, que pode ou não ter também a Viognier. Ou vai ser 100% Syrah, ou vai ser um corte da Syrah com a Viognier. E por que Côte-Rôtie faz isso? Porque a Viognier traz uma vida extra para a Syrah. Nota aromática, um frescor aromático, de caráter de frutas mais frescas, e também uma acidez um pouquinho maior. Esse é o grande destaque. Agora, os crus do Rhône Norte são áreas pequenas com volumes pequenos. E são alguns dos vinhos mais caros do mundo. Vêm aqui dessas áreas do Rhône Norte. Né? Se a gente pegar Côte-Rôtie, Châteaubriand, Hermitage, são áreas de crus muito caros. Muito caros. Inclusive, esses crus, cada cru é uma apelação separada. Pertence à área do Vale do Rhône, mas a apelação ela é exclusiva do cru. Côte-Rôtie é uma apelação, Condrieu é uma apelação, Châteaubriand é uma apelação, Saint-Joseph é uma apelação, Hermitage é uma apelação, Cornat é uma apelação, Crozes-Hermitage é outra. Então são várias apelações, cada apelação ela é independente. Mas por que aqui no Rhône Norte a Viognier se dá tão bem? Porque ela encontra um terroir muito adequado. O Vale do Rhône é um grande vale que é muito ensolarado. Estamos falando de mais de 2.000 horas de sol
principalmente quando a gente fala aqui no Rhône Norte. E o Rhône Sul é mais ensolarado ainda. Tá? O Rhône Sul aí a gente tá falando de mais de 2.500 horas de sol ano. Aqui no Rhône Norte tem mais de 2.000. É sol pra caramba, tá, gente? É sol pra dedéu. E aqui é uma região que ela é bem ensolarada, recebe bastante sol, mas não é uma região necessariamente tão quente, porque aqui sopra o mistral é um vento frio que vem lá do norte, o mistral remove as nuvens, traz um frescor para a região, e os vinhedos aqui do Rhône Norte, eles estão, a sua grande maioria, em encostas, e essas encostas olhando para onde? Lá para o leste, aonde nasce o sol, aonde então vai ter aí sol literalmente desde a manhã e que vai ajudar na maturação das uvas. Olha que interessante, né? Então, olha quanta coisa interessante a gente está descobrindo aqui. Por isso que a Viognier se dá tão bem. Olhando um pouquinho mais de Côte-Rôtie, então, Côte-Rôtie, a tradução seria para o português como encosta, né? Colina alçada. Ela se dá muito bem, porque encontra um local muito adequado por essas horas extras de sol, encontra um local muito adequado porque tem um frescor por causa do mistral, por causa do vento, do rio, né? O rio Rhône passa toda aqui a região, contornando. Então, os vinhedos, vocês estão vendo aqui, né? Os vinhedos ficam literalmente nas encostas, olhando para leste e para sudeste. E isso é muito positivo. Então, aqui os vinhedos, ó, olhando para o leste ou olhando para o sudeste. A cidade principal aqui é Ampuí, né? E aí, fácil aqui da gente se deslocar pela região. E permite, então, uma denominação para Syrah com, no mínimo, 80% da Syrah. E o que é permitido? Até 20% da Viognier. E quais outras variedades são permitidas? Nenhuma. E esse corte da Viognier com a Syrah também permite a Côte-Rôtie ter vinhos um pouco mais elegantes, vinhos um pouco mais aromáticos. Ela dá uma amaciada, né? Dá uma acalmada na Syrah, que é uma uva intensa, potente, né? Concentrada, tinta. Claro, se tu botar até 20%, não vai fazer o vinho ficar rosé, né? Porque a Syrah é uma uva com muita cor, então ele vai continuar sendo vinho tinto. Mas os produtores colocam aqui, no máximo, algo em torno aí de 5%, 8%. O Maison Stéphane, ele até já é um pouco exceção, porque ele tem 10% nesse vinho aqui. 10% olha, é uma quantidade já bem grande. Então, por quê? Porque não querem diluir a Syrah. Eles querem só trazer esses complementos que a Viognier pode fazer. E tem mais uma coisa. É comum não só fazer o blend, ou seja, misturar o vinho Viognier com o vinho Syrah, como também é comum fazer cofermentação. Como a Viognier ela tem um ciclo um pouco mais longo, tu colhe ela um pouquinho mais tarde. E muitas vezes quando vai colher a Viognier, tu tá colhendo a Syrah também. O que muitos produtores fazem? Colhem as duas no mesmo tempo, vinifica as duas juntos. Faz um vinho cofermentado. Gente, fazer vinho cofermentado é muito difícil. Porque tem que ter a colheita num tempo muito parelho. Não dá para uma uva ficar esperando a outra. E a Viognier tem um ciclo então, que favorece esse tempo maior no vinhedo. E consegue colher daqui a pouco próximo e cofermentar. O que acontece na cofermentação? A gente sabe, né? Então, a cofermentação vai fazer um vinho um pouco mais integrado. A cofermentação traz aromas diferentes, traz um perfil um pouco diferente. Traz um estilo um pouco diferente. Pois bem, se Côte-Rôtie é uma apelação para vinhos tintos que permite entrar um pouquinho de Viognier, a gente tem as outras duas apelações ao sul, literalmente, de Côte-Rôtie, que são exclusivas para Viognier, que é a apelação de Condrieu e a apelação chamada Châteaubriand. Condrieu é uma área
que durante aí, vamos lá, até os anos 70, ela praticamente só fazia vinhos com a Viognier, mas vinhos doces, com uma sobra de açúcar muito alta. O que acontece? Com o passar do tempo, os vinhos foram mudando um pouco, perdendo um pouco esse residual de açúcar e ficando um pouco mais secos. Até hoje é comum, aqui na região de Condrieu então tá aqui, né? Essa área aqui, bem ao sul de Côte-Rôti. Vinhedos também em encostas virados a leste e a sudeste, favorece a maturação maior. Também se favorece dessas horas extras de sol, também se favorece do rio Rhône, que está lá no leito, está lá no fundo do vale. Também favorece pelo vento, se é beneficiado pelo vento mistral, que é vento frio, que sopra bem na região. E a Viognier, quando bem cuidada, faz vinhos com essa acidez interessante, esse perfil interessante, só que precisa ser muito bem cuidado. E aí, com o passar do tempo, principalmente a partir dos anos 80, anos 90, começou a fazer vinhos mais secos. E aí o mundo começou a gostar muito disso. E a querer consumir isso. E cada vez ter vinhos melhores. Inclusive, dentro da área de Condrieu, tem uma colina. Uma única colina. Que ela ficou tão famosa pelos seus vinhos com a Viognier, intensos e muito saborosos, que ganhou uma apelação própria, chamada Châteaubriand. Então, tanto Condrieu quanto Châteaubriand são duas apelações exclusivas para a Viognier. E Châteaubriand é realmente muito diferenciado. É um monopólio que hoje pertence ao grupo Artemis, que é o grupo também proprietário do Château Latour, lá em Bordeaux. Então, é um grupo de produtos de altíssima gama, né? De produtos aí de altíssimo luxo, e é o proprietário hoje desse monopólio. Inclusive, trouxe uma foto aqui para vocês verem que isso aqui é o Châteaubriand. Então, é um monopólio, uma colina dentro de Condrieu, exclusiva e que ganhou uma apelação própria. Muito destacado, muito valorizado. Então, vinhos brancos aí caríssimos, caríssimos. Muito, muito caros. Né? Então, muito intensos. Eles são vendidos em garrafas com volume um pouco menor, não são garrafas de 750, e muito prestigiados. Né? Então, aqui vocês estão vendo o Châteaubriand, né? Essa garrafinha um pouquinho mais fina. E não são sim garrafas 750, tá? Tá falando para mim que vocês não são. Garrafa 750. Ela só é um pouco mais fina mesmo, tá? Ela não chega a ser menor. E aí ela ganha, ó, Vin Blanc, Châteaubriand. Exclusivo, monopólio, só compra deles, tá? Não tem. Só eles que fazem, só eles são proprietários. Já Condrieu já é uma área um pouquinho maior, então tem vários produtores. Minha dica sempre é: bons produtores fazem bons vinhos. Começa pelos clássicos. Aqui eu falei para vocês, ó, Guigal é esse produtor que é recordista em vinhos 100 pontos Robert Parker. Guigal tem mais de 50 vinhos 100 pontos Parker. E aqui ele também produz em Condrieu. Claro que os vinhos 100 pontos Parker dele, a grande maioria são vinhos Côte-Rôti e são vinhos Hermitage. Então são vinhos aí mais vinhos tintos, mais intensos, mais potentes, com maior destaque. E também é bem comum na Viognier, inclusive aqui em Condrieu e fora, fazer vinhos com passagem por madeira. Só que para o vinho ter passagem por madeira, o que precisa? Precisa ter um vinho com uma acidez um pouco maior. Vinhos complexos, porque o vinho vai entrar em contato com o oxigênio. Mesmo em quantidades pequenas, ele vai ter que ter capacidade de aguentar esse oxigênio para ele não estragar. Porque se ele estragar, ferrou. Então é comum no mundo os cortes Viognier Syrah, principalmente nos vinhos tintos de Syrah, entrando no percentual. Esse percentual aí no mundo também vai ficar na faixa aí de 3 a 5%. E é comum eles serem cofermentados. E é comum também ter passagem por madeira.
E se a Austrália faz vinhos muito inspirados no Vale do Rhône, principalmente com Syrah e tudo mais, corte GSM, Grenache, também ia fazer seus vinhos com a Viognier. Não ia ser diferente, né? Então a Austrália começou, principalmente ali a partir dos anos 70, a também ir testando a Viognier em diferentes áreas. E foi aqui em South Australia, principalmente numa área aqui chamada Eden Valley, que fica aqui, ó, bem do ladinho de Barossa Valley, que uma vinícola chamada Yalumba começou a defender muito essa variedade. Inclusive fazendo seleção clonal, descobrindo como melhor podia se desenvolver, replicando a variedade. E aí os produtores em volta começaram a se interessar. E aí, a partir dos anos 80, começou a crescer bastante as áreas de vinhedo na Austrália também para Viognier. Tanto para entrar no corte tinto, com a Syrah, quanto para entrar no corte branco com outras uvas. E aí, normalmente, outras uvas entram para trazer um pouco de acidez, como, por exemplo, a Chardonnay de climas mais frescos, a Sauvignon Blanc pode aparecer, né? Eles têm que tomar um pouco de cuidado quando entra duas uvas com muito perfil aromático, que às vezes pode dar algum conflito. A Chenin Blanc começou a aparecer, outras uvas começaram a aparecer comumente no corte com a Viognier, para trazer um pouco mais de acidez. E aqui é uma região bem quente, bem ensolarada, então a Viognier se deu muito bem. Só que tem que cuidar porque normalmente faz vinhos bem pesados, bem mais alcoólicos, com aquele aroma exatamente de damasco maduro, às vezes aquele aroma que lembra um pouco, até um toquezinho de tâmara, lembra aquela nota de flor branca, né, até um toquezinho de perfume. Então tem um pouco mais de intensidade os vinhos aqui da Austrália com a Viognier. E aqui só para vocês verem, ó, que das uvas mais plantadas da Austrália, a Viognier aparece muito bem, né? Tá entre uma das principais uvas hoje, por mais que o volume seja pequeno, mas ainda é maior do que muitas outras variedades. E, né, cada vez mais a gente acompanha aí nos cortes com uvas brancas e também aparecendo bem no corte com a Syrah, que é a principal uva da Austrália, né? Disparado. E assim, ó, e não é pouco, tá, gente? É bem disparado. É bem interessante a gente acompanhar a Viognier no mundo, mas a Austrália é quem dá a referência do novo mundo para essa uva. Por mais que os Estados Unidos plante bastante, o Chile está aumentando, a Argentina está aumentando, ainda é uma uva ainda que precisa de um pouco de tempo, é uma variedade aí que agora que a gente está entendendo o que melhor ela pode produzir nos vinhos. E eu até deixei uma colinha aqui para vocês, falando de Austrália, aonde a gente pode encontrar Viognier com características bem interessantes. Então, claro, primeira área, essa área de Eden Valley, aqui que faz, né, literalmente a divisa com Barossa Valley. A gente pode encontrar nessa área um pouquinho ao sul de Eden, chamado Adelaide Hills. A gente também pode encontrar nessa área aqui que tem um pouquinho mais de altitude, chamado Clare Valley. Então essas três áreas aqui são áreas bem interessantes para a Viognier. E nesses três perfis, Viognier varietal, Viognier corte com outras uvas brancas, fazendo vinhos brancos, e Viognier entrando um percentual no vinho tinto de Syrah. Então aí bons perfis, bons caminhos aí para a gente percorrer e achar alguns bons produtores aqui. Procurando essas regiões aqui, a gente acha coisas bem interessantes. Mas não dá para a gente não falar do nosso Brasil, né? O Brasil também produz Viognier, produz alguns Viogniers bem interessantes, que eu gosto bastante, inclusive. Não à toa eu escolhi um vinho aqui de Campos de Cima da Serra para a gente provar, né? E vim em Campos de Cima da Serra onde está? Campos de Cima da Serra tá aqui, ó. Inclusive deixei marcado para vocês aqui. Por que Campos de Cima da Serra eu entendo que tem uma predisposição maior a Viognier? Porque é bem ensolarado,
porque tem amplitude térmica, porque os ciclos são ciclos mais longos, a colheita em Campos de Cima da Serra acontece bem depois, e consegue estender esse ciclo de amadurecimento, favorecendo uvas com cascas mais grossas e com ciclos um pouquinho mais longos. Por ter amplitude térmica e ser um pouquinho mais fresco, também ajuda a reter a acidez. Ou seja, vai favorecer um vinhonhê um pouco mais equilibrado. Mas a gente também encontra vinhonhê na Serra Gaúcha. Posso falar um produtor que eu gosto. Na Serra Gaúcha, eu gosto da Larentes. A Larentes faz um vinhonhê interessante. A gente pode falar de Serra Gaúcha. A vinícola chamada Campos de Cima, que fica aqui na Serra Gaúcha, faz um vinhonhê bem interessante. Então tem vários produtores interessantes aí fazendo vinhos bem legais. Falei para vocês, né? Planalto Catarinense, os vinhos, principalmente colheita de inverno, São Paulo, Minas Gerais, até indo agora um pouco mais para o norte, também são boas alternativas. Mas Campos de Cima da Serra, exatamente por causa desse perfil. Maior altitude, vinhos então com essa boa retenção de acidez. Vamos pegar as uvas antes de falar dos vinhos, né? Então uvas que conseguem manter a acidez, conseguem ter ciclos mais longos, tem uma quantidade de sol um pouquinho mais presente, que é acima da média se comparado com a Serra Gaúcha, tem maior amplitude térmica, as noites são mais frias, estende ciclo de amadurecimento, tem maior altitude que também favorece as uvas com a casca um pouco mais grossa, então faz vinhos com um pouco mais de sabor, mantendo a acidez e ganhando uma amplitude maior de características, não só de textura, não só de acidez, como também de aromas e de sabores. Esse é o grande diferencial de Campos de Cima da Serra. E se eu pego esse vinho agora, é um vinho que está aberto aqui já há algum tempo, desde que a gente começou a aula, então um pouquinho antes de começar a aula, tirei uma dose aqui no Coravin, ou no Coravin, né? E é bem interessante. Coravin é bem interessante, perfil aromático. Está cada vez mais amplo, ele continua evoluindo aromaticamente aqui. A nota floral está mais evidente, agora a nota secundária aparece um pouquinho mais no nariz. Antes ela aparecia um pouquinho mais em boca. E aqui, se a gente olhar, ó, ele fala aqui, ó, vinhedos a 1000 metros de altitude. Então são vinhedos aí com bastante altitude, né? São vinhedos, ó. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Opa, vou melhorar o foco aqui, pra vocês verem. Então, ó. Vinhedos, ó, a 1000 metros de altitude. Assinado, né? Seu Raul Randon e tudo mais, ó. 1000 metros de altitude. Até conta uma historinha aqui, né? O vinho Rare Collezione traz variedades, a melhor se adaptam à região de Campos de Cima da Serra, onde encontra os vinhedos de Raul Randon. Situados em altitude a mais de 1000 metros, beneficiam do clima diferenciado que está entre os mais frios do Brasil. Este vinho, Viognier, fermenta em barris de carvalho, onde depois também permanece por mais 12 meses. Ou seja, é por isso que o vinho consegue ser tão interessante, resistir tão bem ao tempo aqui. Né? Então é um vinho que já... E a gente tá falando de um vinho que já tá aí nos seus 9 anos de vida já, né? E bem interessante. Acho que é um vinho para consumir agora, não é um vinho para guardar mais. Acho que ele tá entregando bem, o que ele pode entregar tá nesse perfil agora. Em boca... Bastante saboroso. E é um vinho gastronômico, né? É um vinho intenso, é um vinho potente, é um vinho com intensidade, é um vinho que entrega bem, mais em régua alta, intensidade, em potência. É um vinho potentão, né? Intensão, assim. Eu gostei bastante, tá? Gostei bastante desse vinho. Fazia tempo que eu não provava e nunca tinha provado um tão evoluído. Evoluído, mas assim, bem evoluído. Porque ele ainda tem as notas primárias. Ele tem um potencial ainda. Ele tá no auge, né? E tem um potencial, se mantém ainda. E muito bem, muito gostoso. Em outro Viognier que eu gosto bastante e recomendo é o Viognier da Guaspari. Que seguidamente, Guaspari, a gente tá falando, é uma vinícola de São Paulo. Seguidamente premiada.
Uma vinícola que também trabalha muito bem a Syrah e que faz vinhos aí também bem interessantes. É um vinho um pouco mais caro, então, por exemplo, o vinho da Rara é um vinho que gira aí na faixa dos 90, 100 reais. Da Guasper, a gente tá falando do vinho na faixa de 250, né? Um pouquinho menos, um pouquinho mais, depende da onde compra. Então é um outro padrão de vinho no sentido de preço. E a qualidade é muito interessante. A Guasper é um vinho com mais peso. Ele é um vinho um pouco mais intenso em viscosidade, né? A Guasper faz um pouquinho mais desse vinho com um pouquinho mais de concentração e um pouquinho menos fresco, entre aspas. É um vinho um pouco mais intenso, um pouco mais de álcool, um pouco mais de cor, um pouquinho mais de volume de boca. Mas são dois produtores muito legais. Mas se vocês procurarem, vocês botarem ali Viognier, vinho Brasil, vinho brasileiro, vocês vão encontrar outros produtores também produzindo, fazendo os vinhos super interessantes, fazendo perfis diferentes, né? Fazendo vinhos diferentes e não é uma variedade tão fácil de ser produzida, né? É uma variedade que também precisa de atenção no vinhedo, é uma variedade que precisa de um pouco mais de carinho, precisa cuidado. Agora, quando bem vinificada, qual é o grande, não vou chamar problema, mas a grande atenção é que se deixar a Viognier ficar muito produtiva, ela faz vinhos de volume e muito álcool, muito residual de açúcar e pouca acidez e pouco, até um pouco menos de intensidade de aroma e sabor. Então precisa ter um volume um pouco menor. Por isso que Viognier em vinhas velhas, que ela fica um pouco mais concentrada, tem alguns dos vinhos aí também mais interessantes de Viognier do mercado. Tá? Então é interessante também da gente perceber, é interessante da gente acompanhar e ver e provar, porque tem alguns vinhos aí bem interessantes, assim, bem... eu chamo muita atenção, acho que vale muito a pena provar os vinhos de Viognier. Eu gosto muito, né? E aí, quem também quiser me procurar os vinhos de Syrah, quando tem o corte de Viognier, entrando um pouquinho, né? Ainda lembrando que aqui é vinhos tintos, também ficam bem interessantes, né? Recomendo vinhos da Ialumba, que chegam no Brasil, são projetos bem legais, não são tão caros. Produto Côte-Rôti também, que aí fica já no Rhône Norte, e outros, né? Então procurar aí provar diferentes vinhos, claro, com diferentes faixas de preço, com diferentes técnicas de vinificação, então com passagem por madeira, sem passagem por madeira, vinificado em madeira, não vinificado em madeira, só estagiado em madeira, né? Então maturado em madeira. E aí vai aumentando muito o nosso portfólio, nosso perfil. Agora, uma das grandes vantagens, para a gente encerrando a nossa aula de hoje, é que não são vinhos tão caros, porque não são vinhos tão famosos. Claro, falando lá de Condrieu, os melhores produtores, falando de Chateaubriand, os melhores produtores, aí é caro. Melhores produtores não, Chateaubriand é um monopólio. É muito caro, é caro. Agora, trazendo mais para perto de nós, aí a gente tem coisas bem interessantes. Pô, 90 reais esse vinho da Rara, entregando o que ele entrega, gente, é muito legal. É uma baita de uma opção. Ah, é uma baita de uma opção. Eu paguei na época um pouco menos, eu comprei já faz, como falei, alguns anos, e olha, vou falar para vocês, tá? Deveria ter comprado mais, porque realmente é uma experiência bem legal. Bem legal. É por isso que a gente estuda, né? É por isso que a gente aprende sobre vinhos, é por isso que a gente desbrava esse maravilhoso mundo, pra gente beber melhor, pra gente ter mais conhecimento, pra gente poder aí, né, desfrutar melhor desse maravilhoso mercado, desse maravilhosa bebida. Adoro. É por isso que a gente estuda, né? Olha que legal. Eu tô empolgado, né? A gente tá chegando no final da nossa aula e foi realmente muito legal a gente fazer esse panorama, dar essa passada aí por Viognier como um todo, esse entendimento sobre a variedade. E vale a pena a gente continuar provando e procurando vinhos aí com perfis e lugares diferentes. Adorei. Quero deixar aqui o meu beijo, meu abraço muito mais especial e dizer que é incrível a gente poder seguir aprendendo e desbravando o maravilhoso mundo dos vinhos. Um beijo muito mais especial. Deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas.
em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.